Meu querido irmão, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria de deixar alguns avisos para os irmãos, para a igreja, para os nossos amigos também. Já temos uma data para o retorno das nossas atividades. Eu sei que não é fácil, alguns irmãos estão temerosos, assim, e é importante termos uma certa prudência. Nós ainda estamos debaixo da pandemia. Entretanto, nós estamos debaixo de uma janela aqui nos Açores. Pela graça de Deus, o Senhor nos protegeu de tal maneira que temos uma certa proteção e devemos aproveitar dela, porque nós não sabemos até quando ela vai estar assim. Pode ser que a pandemia venha aparecer mais uma vez. Queira Deus que não, ou que quando acontecer seja de forma controlada. Mas enquanto nós temos esse benefício, nós devemos aproveitá-lo para a glória de Deus. Então nós já temos uma data, a equipe ministerial se reuniu, fez a proposta de uma data. Infelizmente a igreja, é difícil nós nos reunirmos em uma assembleia para isso. Então a equipe ministerial, a representar a igreja, decidiu que nós retomaremos as nossas atividades no dia 4 de junho. É a primeira quinta-feira, seria o primeiro culto do mês de junho, 4 de junho, uma quinta-feira. Mas eu gostaria de deixar algumas observações. Primeiro, esse retorno às nossas atividades, ele vai acontecer diante de 3 desafios, 3 pilares dados pela Direção Regional de Saúde. O primeiro é a higiene das mãos. Então, nas nossas instalações, nós teremos logo na entrada das nossas instalações, na parede do lado esquerdo. Depois eu vou fazer um vídeo explicando a partir do sábado, em que as coisas já estarão nos seus devidos lugares, como é que nós vamos fazer. Mas na parede, logo a seguir a porta do lado esquerdo, temos então um álcool em gel para nós fazermos então a higiene das mãos antes de entrarmos no nosso espaço de culto. Segundo ponto, o segundo pilar é o uso de máscaras. Nós, nesse período, infelizmente, teremos que usar no espaço fechado, é o que orienta e ordena a Direção Regional de Saúde. Devemos todos usarmos máscaras. Quem estará lá na frente a ministrar o louvor, obviamente por causa da questão da música e também a mensagem, a palavra do Senhor, é que nós não estaremos com máscaras, mas vamos ter um bom espaço de distância para os irmãos. Mas todos devem usar as suas máscaras. Por favor, cada um providencie uma máscara, traga a sua máscara de casa. Numa eventualidade, a igreja tem disponível máscaras para os irmãos, mas é bom cada um ter já a sua própria máscara. E o terceiro ponto é o distanciamento físico. É necessário esse distanciamento. Então as cadeiras já estão a ser colocadas, já foram colocadas, precisamos apenas de alguns ajustes e será ajustado de acordo com cada culto, um distanciamento de 2 metros para cada irmão ou para cada núcleo familiar. Então higienização ou higiene das mãos, uso das máscaras e distanciamento físico. Nós estamos a providenciar tudo isso para que tenhamos o retorno das nossas atividades, do nosso culto, nas nossas instalações. Teremos 2 cultos durante a semana. Às quartas, às 19h30, às quintas, às 19h30, como acontece naturalmente, e aos domingos às 11 horas. Quintas, para não errarmos, 19h30 e domingo às 11 horas. Obviamente, nós só poderemos ter entre 20 a 25 pessoas ali no nosso espaço. Então vamos dividir a igreja nesses 2 períodos. Eu vou enviar um inquérito, eu vou fazer perguntas, vou disponibilizar no nosso grupo do WhatsApp e lá no grupo, numa página também lá no Facebook, de que maneira você gostava de participar. Ah, pastor, eu posso ir às quintas, pastor, eu prefiro ir aos domingos. Vamos fazer isso tudo, obviamente priorizando os outros, porque o Evangelho nos ensina isso, a priorizarmos as outras pessoas. Mas é importante, às quintas e aos domingos, públicos distintos. O culto terá uma duração por volta de 40 a 45 minutos, porque eu sei que é difícil participar de uma reunião com máscara durante muito tempo. Teremos, como eu disse, grupos diferentes de irmãos, entre 20 a 25 pessoas. Teremos sentidos distintos de entrada e saída. Então entramos ali, a porta principal da igreja, depois as instalações do culto à esquerda, sempre a entrada de ida. Nós não podemos ter acesso
a casa de banho nem as outras salas, entramos, participamos do culto. Quando sairmos, vamos sair pela porta lateral, né, do nosso santuário, das nossas instalações lá dentro, do lado esquerdo. Então vai ter toda no chão informação, nós vamos ter isso bem informados. É só um sentido único, entra ali e sai pelo lado esquerdo. Se tiver uma necessidade, uma eventualidade de irmos à casa de banho, eu recomendo que os irmãos possam fazer em casa para termos esse tempo sem ser necessário irmos à casa de banho. Mas se acontecer, vamos ter aquela entrada atrás do piano, né? Ali aquela porta vai estar aberta, os irmãos entram por ali, vão direto à casa de banho e retornam depois como se estivessem em direção à saída. Então, sentidos distintos de entrada e saída. Nós não teremos para já, por esse tempo, provisoriamente EBD de forma presencial. As aulas da EBD vão continuar a ser disponibilizadas pela internet, pela página no YouTube e no WhatsApp. E também não teremos espaço, né, reunião para as crianças durante esse período. Eu sei que é difícil. Vamos tentar ver como nós podemos fazer. Eu estou tendo essa dificuldade aqui em casa com a Pri, como é que a gente vai fazer para ela participar dos cultos também. Ainda nós não sabemos. Vamos orar e pedir ao Senhor uma direção em relação a isso. Se o seu filho já é maior, se ele consegue ficar ali naquele espaço, no nosso espaço maior de culto, ok, ótimo, maravilha. Se ele não consegue, é pequeno, e para ir para uma salinha nós não vamos ter salas por enquanto, porque o nosso espaço para infantil é pequeno, ok? Esse é o meu aviso e o meu desejo de todo o coração, né, que os irmãos orem, vamos orar a respeito disso, para que todos possam participar de uma forma ou de outra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu querido irmão, graça e paz em Deus, nosso Pai, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos então a estudar às quintas-feiras esse livro do pastor John Piper, Coronavírus e Cristo. O que o coronavírus pode nos ensinar sobre Cristo, sobre a palavra de Deus? Onde está Cristo? Onde está Deus diante de toda essa pandemia? Questões que a gente levanta, que o nosso coração nos faz às vezes perguntas, e esse livro tenta nos ajudar a responder. E hoje nós estamos no capítulo 3. O capítulo 3, o título é A Rocha é Justa. A rocha é uma metáfora onde nós firmamos a nossa fé, não é? A rocha, a Bíblia diz que a rocha são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A rocha é Cristo, Ele é a nossa segurança, a nossa esperança. E ele vai dizer assim no capítulo 3, deixe-me ler a nível de introdução. Ele diz assim: se Deus vai ser a nossa rocha, Ele precisa ser justo. Uma rocha injusta é uma miragem. Uma pandemia global abala justamente a nossa confiança de que Deus é justo, santo e bom. Se Deus não é justo, no meio desta pandemia, não temos uma rocha. Às vezes as pessoas perguntam, onde está Deus no meio da pandemia? Não é? Será que Deus é santo? Será que Deus é justo? Será que Ele é todo poderoso? Será que Ele é bom? Então, nesse capítulo 3, o pastor John Piper vai nos lembrar dessas três características tão importantes do caráter de Deus: da sua justiça, da sua santidade e da sua bondade. Primeiro, ele vai desenvolver a questão da santidade. O que é ser santo? Biblicamente, ser santo é ser separado. Separado. E Deus é de todos os exemplos, de todos os modelos de santidade, Ele é o maior, porque Ele é totalmente separado de tudo. Os teólogos dizem, Ele é totalmente outro. Ou seja, tudo que a gente vê ao nosso redor e de redor refletem a glória de Deus. Mas não é Deus. Ele é tudo criação que reflete de alguma maneira o Senhor, mas Ele é único e exclusivo. Ele é Deus, Ele é totalmente outro, Ele é separado, né? Ele é santo, Ele é santíssimo, não é? Ele é o Deus santo, Deus puro. Então, santo, de acordo com as Escrituras, vai nos lembrar disso. Deus é santo, Ele é puro.
Só que essa santidade de Deus não é uma santidade em que Ele está isolado, não é? E é daí que nós aprendemos a doutrina da Trindade. Deus, em essência, Ele é três. Ele é uma única pessoa, é um único Deus. Mas Ele, em essência, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que a Bíblia nos apresenta a Deus. Pastor, como é que isso acontece? Isso é um grande mistério, um paradoxo da nossa fé, a Trindade. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. A Bíblia diz que o Espírito é Deus e que o Pai é Deus. Então nós aprendemos, nós acreditamos no ensino das Escrituras. Né? Às vezes, algumas palavras no hebraico se dirige a Deus no plural. Né? Quem irá por nós? Disse Deus a Isaías. Né? O Deus, quando é apresentado no primeiro capítulo de Gênesis, também é um Deus que simboliza um plural, como se fosse um cacho. É um único cacho, mas com muitas uvas. O nosso Deus, Ele é único. Nós servimos, amamos e adoramos o único Deus. Mas em essência, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia apresenta Jesus como Deus, o Filho de Deus, unigênito de Deus, e Jesus como Deus. Ele foi adorado. A Bíblia apresenta o Espírito não como energia de Deus, mas como uma pessoa divina, Deus também, e o Pai como Deus. Não é? Então Ele é totalmente outro, mas Ele não tinha uma carência afetiva. Ele se completava, Ele se completa na sua essência. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é santo. Mas a santidade de Deus não tem a ver apenas com esse aspecto que Ele é totalmente outro. Tem a ver também com a sua justiça. A santidade de Deus tem a ver com a sua justiça. E justo é algo correto. Às vezes a gente tem uma aversão a essa palavra justiça, porque a gente associa essa palavra à punição. Mas justiça tem a ver com a equidade. Para que as coisas aconteçam de forma perfeita, de forma harmônica, sem que nada fique em falta. Tudo acontece de maneira equilibrada. Isso tudo é justiça da parte de Deus. Então um Deus que vê o mal e não condena o mal, não é um Deus justo, não é um Deus santo, não é um Deus puro. A Bíblia diz que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é justo. Então, santidade, justiça, tudo isso tem a ver também com essa questão da pandemia. Mas além de bom, além de justo, perdão, e de santo, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é misericordioso. Então, às vezes, Ele usa, Ele permite. Pastor, então foi o Senhor que mandou a pandemia? Não necessariamente. A pandemia vem como consequência dos nossos erros. A pandemia vem como consequência dos nossos pecados, porque o homem virou as costas para Deus. E o salário do pecado é a morte. A pandemia causa morte. O salário do pecado é a morte. Agora, Deus está no controle do universo. Não perdeu o controle, mesmo com todas as escolhas humanas. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as vidas. E Ele usa muitas vezes das consequências do homem, do mal que o homem está a colher, as consequências dos seus erros, para que possa ensinar ao homem, para que o homem possa se voltar para Ele, porque o nosso Deus é longânimo. Ele tem uma paciência muito além da minha e da sua paciência. Ele tem um amor muito além de toda a nossa compreensão. Então na cruz Jesus morre em nosso lugar. Isso é o Evangelho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho na cruz, para pagar por nossos pecados, para cumprir toda a sua justiça, porque foi o maior preço, irmãos, um preço de sacrifício de um animal, como acontecia no Velho Testamento, ou qualquer outro sacrifício hoje, nada se compara ao preço do sacrifício do próprio Deus, do Filho de Deus que morreu na cruz em nosso lugar. Então em Cristo Ele cumpre a sua justiça e Ele derrama a sua graça. Por vezes essas situações difíceis que nós passamos é um presente da parte do Senhor para nos atrair, para nós buscarmos a Ele, porque a perspectiva de Deus nunca é só na terra, a sua perspectiva é eterna e nós devemos olhar para essa pandemia assim. Por isso Ele é a nossa rocha. Podemos confiar, Ele é uma rocha justa, uma rocha que é santa, que é justa e que é bondosa e misericordiosa. Esse é o nosso Deus, santo, justo e misericordioso e bondoso.
E essa é a nossa mensagem de hoje. Que encontre lugar no seu coração. Eu vou terminar com uma mensagem do devocional de hoje, que ele conta, do pastor Max Lucado. Ele conta a história de um amigo, e o amigo sofreu um infarto, mas não faleceu. E ele foi fazer perguntas a esse amigo, não é? Um escritor, é um amigo que é escritor, na verdade, do pastor Max Lucado. Ele pergunta: doeu? O infarto doeu muito. Você gostava de ter passado por isso? Não, eu preferia não ter passado por isso. Mas isso que aconteceu fez com que você se aproximasse de Deus? Sim, fez. O meu relacionamento com Deus ficou mais próximo. Melhorou o seu relacionamento com a sua esposa? Sim, melhorou o meu relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos. Então, Deus não provocou aquele infarto. Foi consequências dos seus erros, mas Deus fez com que aquele infarto, aquela situação, cooperasse para o bem daquela pessoa. E essa é a minha oração por mim e por você, diante de todas essas notícias difíceis da pandemia. Vamos orar para que Deus, na sua soberania e graça, faça com que tudo contribua. Como a Bíblia diz, vai acontecer porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. E essa é a minha oração, por mim e por você. Que Deus abençoe a sua vida. Um excelente restante de tarde, de noite, na presença do Senhor. Uma semana muito abençoada. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.